Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma lição da nossa revista desse trimestre, que trabalha acerca dos dons espirituais, dos dons ministeriais, concedidos por Deus à sua igreja, com o intuito de edificar, de fazer crescer, de amadurecer e de trabalhar a unidade desse corpo tão precioso que é a igreja, o corpo de Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que trata do dom ministerial de evangelista, o ministério de evangelista. Qual é o papel do evangelista, a missão do evangelista, a importância desse ministério na vida da igreja. Por que Deus classifica esse dom na mesma altura de apóstolo, de profeta, de pastores, de doutores? Nós vemos uma recomendação do apóstolo Paulo, inclusive está no texto áureo desta lição, quando Paulo escreve a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, recomendando a ele: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Todos os estudantes da Bíblia sabem muito bem que Timóteo era um pastor e que se destacou na cidade de Éfeso, aonde Paulo o deixou para cuidar daquele rebanho. E mesmo sendo ele pastor, Paulo o exorta para que esse cumprisse o seu ministério fazendo a obra de um evangelista. Talvez você está questionando: o que é um evangelista? O que vem a ser o evangelista? O evangelista é aquele que proclama o evangelho pleno de Cristo com ousadia. É aquele que é um arauto de Deus no mundo. É aquele que tem a missão de levar a mensagem do evangelho, proclamar o evangelho, cumprindo a ordem que Jesus designou à sua igreja, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Está lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, um texto muito conhecido no meio cristão, como também aquela ordem da grande comissão que Jesus nos deu em Mateus 28, quando ele nos designa a fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê que antes de Jesus subir aos céus, ser assunto aos céus, ele dá essa responsabilidade aos seus discípulos e à sua igreja, de proclamar o evangelho, de levar o evangelho a toda criatura. Porque a grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho de Jesus de Nazaré. E esse ministério de evangelista foi concedido por Deus para que, com graça e paixão, as pessoas fossem tocadas pela mensagem do evangelho. Você vê que, para que as pessoas sejam tocadas pela mensagem do evangelho, esse evangelho tem que ser pregado, ele tem que ser proclamado com graça e paixão. O que é a graça? A graça é o favor imerecido que nós recebemos de Deus, que é a salvação, é a justificação e a remissão dos nossos pecados. Mas esse evangelho precisa ser proclamado com paixão. Ou seja, você precisa, ao proclamar o evangelho, se compadecer dos pecadores, sentir a miséria dos pecadores, sentir a dor dos pecadores de tal forma que você se moverá em direção a eles para poder falar do amor de Deus, das boas novas em Cristo Jesus. É um carisma de ordem ministerial que o nosso Pai Celestial dispensou ao seu povo. Essa tarefa de proclamar o evangelho, ela é mais do que urgente no nosso grande Brasil. Nós precisamos de proclamar o evangelho simples nos 4 cantos dessa nação, apontando para temas importantes como salvação,
perdão do pecado em Jesus e do amor ao próximo. E o comentarista dessa lição falou com muita propriedade que é bem possível haver frequentadores de igrejas evangélicas que nunca ouviram falar desse tema de salvação, do perdão dos pecados, do amor ao próximo. Nós estamos sendo bombardeados nesses últimos anos por uma mensagem antropocêntrica, centralizada no homem, voltada para o homem. Você deve ter visto muitos clichês de sermões, de pregadores, que esse é o ano da tua vitória, é o ano da sua virada, que Deus vai cumprir todos os seus sonhos, Deus vai realizar todas as suas vontades, que a roda gigante vai girar, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, e por aí vai tantos outros tipos de mensagem voltada para o ego humano, para massagear o interior do homem. E o Evangelho de Cristo, que precisa ser falado, tem sido ignorado. Mas essa lição, ela vem num momento muito importante para nos fazer voltar às nossas origens, centralizando a mensagem do Evangelho na pessoa de Cristo, apontando Cristo, apresentando Cristo e ao mesmo tempo a proposta de mudança de vida para o pecador, do perdão dos seus pecados, do arrependimento desses pecados e nos exortando a amar o próximo da maneira que Jesus ensinou, como a nós mesmos, e amá-lo levando a mensagem do Evangelho. Nós temos alguns objetivos apontados para esta lição. Nós vamos estudar sobre o envio dos 70, aqueles que Jesus escolheu dentre os seus discípulos para, de cidade em cidade, de vila em vila, proclamar o Evangelho do Reino. Nós vamos refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão, porque muitas pessoas acham que o mundo já está evangelizado, que o mundo já foi alcançado. Nós vamos aprender que apenas 33% da população mundial conhece a Cristo, ouviu falar do Evangelho e tem recebido a mensagem do Evangelho. Nós vamos compreender o papel do evangelista no Novo Testamento. Vale ressaltar que nesse papel da evangelização nós temos alguns destaques a apontar. Podemos aqui mencionar o nome de John Wesley, que foi fundador da Igreja Metodista, que começou a viajar pela Inglaterra quando ele estava com apenas 37 anos de idade, pregou por toda a Inglaterra, esmerando-se na fé através do estudo das Escrituras, tendo a companhia do seu irmão Charles Wesley. E um dos trabalhos importantes que John Wesley realizou foi o trabalho junto das prisões, levando a mensagem de salvação àqueles que se encontravam encarcerados, àqueles que se encontravam presos, bem como também aos trabalhadores e em várias outras pessoas das cidades aonde ele viajava para pregar o Evangelho. Destacamos aqui também Jonathan Edwards, que foi um grande pregador do século XIII, que viveu para pregar o Evangelho, e um dos sermões mais conhecidos de todos os tempos, pecadores na mão de um Deus irado. Um dos sermões que abalou a humanidade, que impactou o mundo, foi esse sermão de Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus irado, e que trouxe um grande avivamento. E ele, sendo um grande pregador, trazendo essa mensagem, participou do grande avivamento e despertamento espiritual que aconteceu nos Estados Unidos. Vale ressaltar também o grande homem de Deus, David Wilkerson, que no ano de 1958 mudou para Nova York, na época massacrada pelas drogas, dominada as ruas pelas grandes gangues que se matavam, que se lutavam um contra o outro, e ele com coragem, com galhardia, começou a proclamar a mensagem do Evangelho naquele país, naquele estado, em especial na Times Square, onde foi plantada uma grande igreja, uma das maiores igrejas desta cidade. E ele foi instrumento de Deus para o resgate de jovens, de homens que estavam vencidos pelas drogas.
e fez ali um grande trabalho de um evangelista. Não podemos esquecer de Billy Graham, também com as grandes cruzadas realizadas pelo mundo, alcançando milhares e milhares de pessoas para Jesus. Então nós vamos aprender hoje sobre o papel do evangelista. O evangelista é aquele obreiro especialmente vocacionado por Deus, com o intuito de proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério de evangelista ele é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso nós vamos vislumbrar nesse estudo como que Jesus o considerou, como esse dom ministerial foi concedido por Deus e como ele é tratado no Novo Testamento, como que se destaca a operação nas igrejas de Corinto, de Éfeso. E nós temos de Jesus a ordem de pregar esse evangelho com a multiforme sabedoria de Deus para a igreja, o poder necessário de proclamar esse evangelho com ousadia. Nós temos lá em Lucas 10, versículo de 1 a 20, um texto muito importante, onde Jesus envia os 70. É o primeiro tópico da lição. Jesus enviando os 70. Você lê todo esse capítulo 10, você vai ver que Jesus, ele, no auge do seu ministério, o ministério que ele exerceu no período de 3 anos, e ele ocupou também esses 3 anos de proclamar o evangelho. Jesus andou de cidade em cidade, de vila em vila, em diversos lugares, na Galileia, foi em Samaria, foi em Jerusalém, nas cidades circunvizinhas. Jesus se ocupou com essa importante tarefa de ministrar o evangelho, de proclamar o evangelho. Logo que ele saiu do processo de tentação no deserto, quando ele orou 40 dias e 40 noites, ele entra numa sinagoga, está lá em Lucas 4, e abre as escrituras para poder ler. Quando ele lê o texto de Isaías 61, quando diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar o evangelho, proclamar as boas novas e anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus disse: hoje se cumpre essas escrituras no meio de vós. Pedro, quando foi pregar na casa de Cornélio, lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A missão de Jesus aqui na terra foi proclamar o evangelho, foi libertar os pecadores. E ele viu que essa tarefa ele não podia fazer sozinho. E estando aqui, ele prepara homens para lhe auxiliar nessa importante tarefa de proclamação do evangelho. Estando aqui, ele escolhe 70 homens, além dos 12 que ele já tinha escolhido para serem apóstolos, com o intuito de proclamar o evangelho. Quando Jesus escolhe esses 70 homens para anunciar as boas novas do reino de Deus, Jesus, ele traz um importante alerta. Ele assevera de uma grande realidade, de uma triste realidade. Quando ele diz: grande é em verdade a seara, mas são poucos obreiros, mas os obreiros são poucos. Ele diz: o trabalho é muito grande, a seara é muito grande, a colheita é muito grande, mas são poucos obreiros. E por que eles são poucos? Primeiramente, são poucos porque os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. A tarefa de proclamar o evangelho não é falar de si próprio, mas é falar de Cristo, é apresentar a Cristo, é proclamar a Cristo, é testemunhar de Cristo, e não é trazer uma mensagem de si próprio. Em segundo lugar, os discípulos são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos são aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, ou seja, aqueles que com o intuito de pregar o evangelho apresentam apenas o Senhor Jesus. E Jesus continua a convocar os obreiros para a sua seara.
Então, a missão do evangelista não é apresentar a si próprio, não é trazer glória para si mesmo, mas apresentar o Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor do evangelho, o tema central do evangelho, a mensagem principal do evangelho. Você não pode confundir você, evangelista, que quando você prega, vem atrair atenção para si. A atenção precisa ser voltada para o Senhor Jesus. Toda glória que não é para Cristo é vanglória. A glória do evangelho é o Cristo, é apresentar a Cristo. Paulo, quando escreveu os irmãos de Corinto, ele disse: eu não fui até a vós apresentando outra pessoa, tratando de outro assunto a não ser de Cristo e este crucificado. Já dizia o autor do hino 192 da harpa cristã, que o tema do bom pregador é o Calvário, é Cristo. E Jesus diz que quando os discípulos fossem pregar o evangelho, fossem cumprir a sua missão, eles seriam enviados como ovelha no meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. E ser perseguido por amor a Cristo é um privilégio. Só você olhar a história da igreja, os apóstolos, eles se regozijavam quando eles eram perseguidos por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus. E os 70 que Jesus enviou, Jesus alertou que eles seriam rejeitados, haveria lugares que não seriam recebidos, seriam perseguidos e até mesmo ameaçados de morte. E a história da igreja mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. As arenas são testemunhos. As cidades antigas são testemunhas. Paulo foi decapitado por causa da palavra de Deus. Alguns foram lançados na arena dos leões. Outros sofreram nas mãos dos gladiadores. Outros foram queimados vivos. Tudo por professarem a fé no Senhor. E isso é um privilégio. Filipenses 1:29 diz que a nós nos foi dado não somente o privilégio de crer em Jesus, mas também de padecer por Ele. Nas últimas décadas, muitos cristãos foram mortos no mundo, mais do que qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas ainda sofrerão muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Então essa tarefa de proclamar o evangelho é levar uma mensagem diferente daquilo que o mundo vive hoje. O mundo quer viver uma utopia. O mundo é voltado a confiar em si próprio, na sua própria força, no seu próprio coração. E a mensagem do evangelho, ela vem em contrapartida a todos os anseios mundanos, o que a sociedade impõe. Ela apresenta a necessidade do homem se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, mudar de mente, mudar de atitude, mudar de coração e aceitar a vida de Cristo em si. Se não for assim, queridos, não é o evangelho. O evangelho centrado na pessoa do homem não é o evangelho de Jesus, é um falso evangelho. Um Cristo que não conduz o homem ao arrependimento do pecado não é o Cristo da Bíblia, não é o Cristo verdadeiro, não é o Cristo das Escrituras. Nós vamos ver que quando Jesus comissiona os 70, ele trata da perseguição que eles sofreriam por causa do evangelho. Ele trata da necessidade dessa pregação do evangelho, porque muitos, a seara é grande, mas poucos são os obreiros, conforme Jesus nos alertou. Mas também Jesus assegura a autoridade que os discípulos teriam para realizar essa missão de evangelismo. Ele diz que os discípulos teriam poder, eles seriam revestidos de autoridade
para fazer esse evangelho, porque os sinais e as maravilhas confirmariam e acompanhariam a pregação do evangelho. Os 70 discípulos receberam o poder no nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando eles voltaram da missão, os evangelistas estavam maravilhados e surpreendidos, diziam para Jesus: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E naquele momento Jesus falou de uma realidade que eles não compreendiam, que aquele poder era para confirmar a palavra do reino, mas não a palavra do homem. E o verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito Santo não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do evangelho, de poder termos o nosso nome escrito nos céus. Mais importante do que fazer milagres, mais importante do que fazer maravilhas, é a convicção, é o gozo inefável na nossa alma de que o nosso nome está no livro da vida, está escrito nos céus, está nos assegurado a salvação e uma eternidade com Deus. Mas Jesus confirma que ao proclamar o evangelho, os sinais seriam seguidos, acompanharia aqueles que crerem. Ele confirma isso em Marcos 16. E ao chamar os 70, ele diz: olha, eu vos dou poder para pisar de serpente e escorpião e toda a força da maldade. Você vê que a operação de maravilha, os sinais, andam em conjunto com a nossa disposição de proclamar o evangelho. Muitas pessoas têm questionado por que não tem acontecido tantos sinais nesses tempos. Por que está tendo tanta escassez de operação de maravilhas, de milagres no seio da igreja? A resposta é simples. A igreja nesse último tempo tem se acomodado. Nós não temos evangelizado, nós não temos saído ao encontro dos pecadores, temos nos acomodado no conforto dos templos suntuosos que nós temos construído. Eu tenho viajado em diversos lugares no país e até mesmo fora do Brasil. A primeira coisa que os pastores fazem questão de apresentarmos quando nós chegamos em suas cidades é a beleza do templo que ele construiu. Olha o templo que eu fiz. Quando cheguei aqui, a igreja não era dessa forma, nós tínhamos um templo simples, pequeno, e exalta-se a beleza e a suntuosidade dos templos. Coloquei ar-condicionado, comprei instrumento, colocamos mármore, colocamos granito, fizemos tantas salas. Exalta-se a estrutura feita pelo homem. E pouco se fala das almas, dos pecadores, das vidas que precisam ser evangelizadas. Não estou dizendo que seja errado construir templo. O que eu estou dizendo é que está tendo uma inversão de valores. A essência do evangelho não são os templos que construímos. O objetivo do evangelho não é construção de templo. O objetivo do evangelho é alcançar os pecadores, porque foram por eles que Jesus morreu. Foi por eles que ele deixou a sua glória. Foi por causa da alma de um homem que Jesus deixou a sua eternidade com o Pai e se tornou semelhante aos homens. Então, eu acredito e creio veementemente que se nós nos dispormos a evangelizar, a alcançar os perdidos, a sofrermos pelas almas, a nos dispormos a levar a mensagem do evangelho, será restaurada a autoridade da igreja para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para se ver as manifestações dos sinais e de maravilhas tão notórios no início da igreja, no próprio ministério de Jesus. E o próprio Jesus falou que se nós crescêssemos, faríamos obras maiores do que estas. E por que não estamos fazendo? Porque temos recebido o poder do Espírito Santo e temos ficado acomodados dentro dos nossos templos. E o poder do Espírito, ele veio para que nós sejamos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A nossa Jerusalém é a nossa própria cidade, é onde eu moro, é onde você mora. A Judéia são as cidades circunvizinhas, a Samaria são o nosso estado, e os confins da terra são todas as nações, aonde tem uma vida
Aonde tem uma alma, são as nações que nós precisamos alcançar. Alguém disse e falou com muita propriedade: cada vida sem Cristo é um campo missionário. Cada crente convertido é um missionário. Cada vida sem Cristo é uma seara a ser alcançada. Cada crente convertido é um evangelista que precisa proclamar e levar a mensagem do Senhor Jesus. Então Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus. E ao enviar, ele lhe concede poder para confirmar a sua palavra. Saiba disso, toda vez que você se dispor e aceitar essa vocação, esse ministério de evangelista, você pode ter certeza que Deus confirmará a proclamação do Evangelho. Talvez você questione: eu sou cantor, eu sou um diácono, eu não sou evangelista. Saiba que há um fato muito interessante na Bíblia acerca do irmão Filipe. Filipe, a Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé, de sabedoria e era cheio do Espírito Santo. Foi um dos 7 escolhidos no início da igreja para cuidar dos órfãos, das viúvas, do servir à mesa. Mas nem por isso ele se omitiu. Ele foi um dos maiores evangelistas da igreja primitiva. Você vai ver Filipe indo para Samaria, alcançando uma cidade inteira para Jesus. Depois você vê ele sendo conduzido pelo Espírito Santo para evangelizar o tesoureiro da rainha da Etiópia, o eunuco. E ali alcançou um homem no deserto e o batizou na mesma hora. Depois ele vai para Cesareia, aonde então ele passa a ser conhecido como o evangelista. Em Atos 28, quando Paulo retorna para Jerusalém, ele vai em Cesareia, na casa de Filipe, o evangelista. Era um diácono, era um dos 7, mas ele não deixou a chama apagar dentro da sua alma. O amor pelas vidas, a paixão pelos pecadores era tão grande que ele não se continha. Ele ia de cidade em cidade e fazia a obra de um evangelista. O conselho de Paulo a Timóteo, sendo ele pastor, recomendou a ele que fizesse a obra de um evangelista. Nós temos no segundo tópico dessa lição a grande comissão. Está em Mateus 28, versículo 19, versículo 20, e Marcos 16, versículo 15 até o versículo 20. Nós vamos ver aqui o alcance dessa grande comissão. Essa ordem que Jesus dá aos seus discípulos após a ressurreição, de pregar o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem, comumente de a grande comissão, é o apelo que Jesus faz aos discípulos de anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Até as últimas. Foi nesse espírito que Paulo, o grande apóstolo, ele encarou a tarefa da evangelização. Ele disse: eu prego porque essa responsabilidade me foi imposta, eu não tenho que me gloriar, me foi imposta. E ele disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Queridos, nós não podemos nos omitir. Nós precisamos de proclamar esse Evangelho até as últimas consequências. Precisamos entender que o mundo está dividido em 2 grupos. O próprio Jesus deixa isso claro quando ele diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho, em Marcos 16:15. Quem crer e for batizado será salvo. Primeiro grupo, os que creem. Quem não crer será condenado. Segundo grupo, os que não creem. Os que creem recebem a salvação. Os que não creem, vem a condenação. Você vê que quando o Senhor manda proclamar o Evangelho, ele não se preocupa com a nacionalidade, com raça, com sexo, com a condição socioeconômica do homem. Relacionado ao Evangelho, não há judeu, não há gentio, conforme Romanos 3, 9, 10, 23. Toda a humanidade, ela é carente da graça de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não há um justo sequer. Então todos carecem dessa graça. Todos precisam decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. A decisão do seu futuro, ou do futuro eterno do homem, está na simples decisão e ao mesmo tempo profunda decisão de crer ou não no Evangelho. Se crer,
será salvo. Se não crer, será condenado. Qual a importância dessa comissão para os dias de hoje? A tarefa de evangelização no mundo, ela está inacabada. Precisamos ter consciência disso. A tarefa de evangelização no mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos de variadas confissões de fé. Isso está relacionado aí em inúmeras denominações evangélicas, inclusive a Igreja Católica. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo. A Europa, que foi um celeiro de avivamento no início da Idade Moderna, nos anos de 1450 a 1770, hoje está passando por um grande esfriamento, um período de grande apostasia. Foi constatado que recentemente na Alemanha cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, cerca de quase 300. Segundo fontes de agências missionárias, Portugal, queridos, é um dos países menos evangelizados. Apenas 2% da população de Portugal é evangélica. Agora imagine você, cerca de 300 igrejas num país já pouco evangelizado fecharam as portas. A Holanda e a Inglaterra hoje são considerados países pós-cristãos. Inclusive a Inglaterra é considerada a capital muçulmana ocidental. Pesquisas recentes comprovaram que cerca de 40% da população da Inglaterra é muçulmana. Um país que já foi considerado um país cristão, hoje é considerado um país pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, em restaurantes, em bibliotecas e casas de shows. E se a igreja não experimentar hoje um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas, a Europa se tornará muçulmana. E o cristianismo não terá mais influência. Então nós precisamos hoje urgentemente reevangelizar o continente europeu. No nosso país também temos grandes necessidades de evangelização. Há muitas cidades nossas dominadas pela idolatria. Há um desafio muito grande hoje no país contra o vício das drogas, contra o aumento da prostituição. Nós temos hoje um grupo em especial que precisa ser alcançado, que são as crianças, os adolescentes, os nossos jovens. Nós precisamos trabalhar na base, porque os meios de comunicação, a mídia tem bombardeado as crianças, os adolescentes com filmes, com desenhos, com mensagens subliminares, e está crescendo uma geração incrédula, uma geração que não conhece a Deus. E se essa geração não conhecer ao Senhor, o futuro da igreja está comprometido. Então nós precisamos voltar às nossas origens, evangelizar as crianças, evangelizar os nossos adolescentes, os nossos jovens, arrancá-los das garras do maligno, tirá-los desse mundo em trevas, a fim de que eles conheçam o Deus verdadeiro, que conheçam a Cristo. Então nós precisamos de reevangelizar novamente, acender essa chama da evangelização, sair do estado de estagnação, de acomodismo que tem dominado as nossas vidas e nos despertar para proclamar o Evangelho. Nesse terceiro e último tópico, nós vamos ver o dom ministerial do evangelista. Qual é o conceito de evangelista? O termo evangelista ele vem do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas do Evangelho. O evangelista é aquele que traz boas novas, ele não traz notícia ruim, ele traz notícia boa, mensagem boa, evangelho, coisas novas. Como dom ele se refere àquele que é chamado para pregar o Evangelho. Esse dom foi concedido pelo Pai através da capacitação ministerial, objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista ele tem paixão pela salvação dos perdidos. Ele não consegue dormir em paz
sem cumprir a sua missão. Lembro-me da história de Moody, que era um homem apaixonado por almas, não conseguia dormir sem antes ganhar uma vida para Cristo. Esse evangelista esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Esse evangelista tem um papel muito importante. É por excelência o pregador das boas novas de salvação. É através da sua mensagem que vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista, ele torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. O evangelista cheio de graça, ele poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas de salvação ao Salvador Jesus. Ó, meu irmão, nós precisamos de orar para que esse dom ministerial seja avivado na vida da igreja. Nós temos tantos pregadores, muitos. A igreja está sobrando de pregador, mas poucos ganhadores de alma. Muitos pregadores estão se concentrando em ver movimentos dentro do templo, fazer as pessoas pularem, gritarem, saltarem, e ao final, poucas decisões de almas, poucas vidas se convertendo a Cristo. Nós precisamos pregar uma mensagem que o pecador entenda, que ele compreenda, que ele seja despertado a se arrepender e a voltar-se para o seu Salvador. A finalidade desse ministério é a mesma do apóstolo e do profeta, que é preparar os santos para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão a Cristo. O evangelista, ele precisa ser sensível à voz do Espírito Santo, como foi o Filipe. Ele tem que estar atento aonde Deus quer lhe conduzir, aonde o Senhor quer o levar, e ser submisso a essa voz, ser obediente a essa voz, porque o resultado será colheita de almas, salvação de almas. O evangelista recebe uma habilidade de transmitir essas boas novas. Como arauto de Deus, ele precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador, como Filipe dirigiu: entendes tu o que lês? Então o evangelista, ele precisa exercer esse ministério como um arauto de Deus. O dom ministerial do evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isso, porém, não significa desobrigar que os crentes individualmente do labor da evangelização. Às vezes as pessoas se acomodam: eu não fui consagrado evangelista, eu não preciso proclamar o evangelho. Claro que você precisa. Você não pode se omitir, você não pode fugir da responsabilidade que Deus te deu. Todo seguidor de Cristo, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, ele tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de proclamar o evangelho e a mensagem do evangelho. Ele precisa propagar essa mensagem. E desse compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus venha levantar mais evangelistas para essa grande tarefa. Que Deus possa despertar na vida da igreja, podemos dizer em várias denominações, mas em especial na nossa Assembleia de Deus, que no início desta obra, a marca dela foi levar o evangelho com muita simplicidade, casa em casa, de lá em lá. Os cultos que nós fazíamos constantemente nas praças, nos lares, precisa ser restaurado. Nós não podemos continuar do jeito que estamos. Que sejamos despertados, que possamos proclamar essa mensagem e possamos permitir que o Senhor nos avive de tal forma que esse evangelho volte a crescer e que a igreja do Senhor continue a sua marcha. Que Deus venha despertar em você, meu irmão, minha irmã. Você, professor, que está ouvindo esta aula,
como subsídio para o seu auxílio na aula de domingo. Que você seja despertado e que Deus te use nesta aula para despertar os outros alunos que vão estar te ouvindo. Que Deus te abençoe, que você compartilhe esta mensagem e convido a todos vocês da Igreja Assembleia de Deus Luz para as Nações não faltar à escola dominical nesse próximo domingo. A sede aqui em João Neiva, 8h30 da manhã, bem como em todas as nossas congregações. Você de João Neiva participe conosco, você de Aracruz vai ao bairro de Fátima, participando ali também do grande ensino da Palavra de Deus, você de Acioli, você de Grande Vitória, ali em Solar do Porto, e em Cariacica e Nova Rosa da Penha. Todos vocês são os nossos convidados para participar dessa escola maravilhosa. E você da sua cidade, procure uma igreja mais próxima de você e estude a Palavra de Deus. Seja edificado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe no amor do Senhor.